Hoje é dia 20 de setembro de 2021. Os efeitos colaterais positivos da viagem ao dia 20 de março de 1985. Eu vou chamar de transmissão, né? Transmissão de conhecimento. Teve uma ontem e outra hoje. A de ontem eu não tive. Terminou sendo. A de anteontem foi interrompida, de ontem. De ontem eu fiz uma gravação. E a de hoje, ela parece que pega alguma coisa do que eu perdi da de anteontem por ter interrompido, né, para tomar café, etc e tal. Mas a de hoje, assim, também já tomei café, está um pouco distante e essa transmissão de conhecimento é, é como se fosse um nevoeiro, névoas, e as névoas se esparramam. Então o tempo passa, aí você olha, não tem nem mais névoas, não está na memória. E assim, o conhecimento começa sobre o conhecimento, né? Que o conhecimento é energia que se esparrama pelo universo e que para o ser humano acessar não é algo intelectual, é algo vibracional. Para o conhecimento que está numa faixa vibracional, o ser humano precisa acessar essa faixa vibracional. Por isso que tem gente que estuda, faz universidade, mestrado, faz isso, faz aquilo outro. E aí quando você vê em relação a alguma coisa humana, alguma característica que seja do caráter, o que você vai perceber é que a pessoa aprendeu a ser um operário bem qualificado na universidade, mas que a faixa vibracional dela não permite que ela acesse determinados conhecimentos. Né? Conhecimentos que não é aquele que te repete intelectualmente, né? Conhecimentos. Então, está mais relacionado com a faixa vibracional a que a pessoa tem acesso acesso, vamos dizer, externamente no universo, né? E que é devido à faixa vibracional que ela interiormente acessa. Isso significa, faixa vibracional que interiormente acessa, emoções. Né? Emoções é movimento de energia pelo corpo e movimento de energia do corpo para fora pelo centro cardíaco. Então, isso é o mais importante. Né? E aí o que veio em seguida foi assim. Foi algo que está relacionado com o que eu estou trabalhando agora, mas que entra no assunto. Que, que assim, por exemplo, estamos falando de frequência vibracional de energia. Então, você pega a música You Got a Friend e cantado pela Carole King. Ela coloca uma emocionalidade na voz incrível. Ela transmite essa emocionalidade sai pela voz, que é a expressão do que ela sente, e sai pelo centro cardíaco dela. Então, ali tem a,
essa emocionalidade sendo transmitida. E é exatamente essa emocionalidade transmitida, que é energia, que toca as pessoas e que faz com que essa música seja poderosa, poderosa para despertar emocionalidade e vivências no outro. É uma semente que se planta nas pessoas que escutam de emocionalidade e vivência. Da mesma forma, a música My Way, cantada pelo Frank Sinatra, que é a versão norte-americana. No caso da versão norte-americana, a letra da música está relacionada com a linha de vivência do propósito de vida. Não? E a melodia de algumas músicas estão bem relacionadas com um tipo de emocionalidade e de vivência. A My Way está relacionado com propósito de vida. Bom, continuando, né? Que aí entra essa transmissão, ela acrescenta conhecimento novo e o processo como ela fez isso foi tocando e extraindo para mim mesmo conhecimentos que já estavam em mim. E o primeiro conhecimento foi que eu me vi sentado fazendo um seminário lá no Japão, um seminário superior da Mahikari, outubro de 1990. Olha, nós estamos no final de setembro, hein? Então, quando se assiste seminários, isso acontecia comigo, com muita gente, né? Que a gente fica, às vezes, com a cabeça quase caindo na mesa do sono que dá, né? Porque no local tem uma luz muito intensa. E lá eu estava assim, eu estava quase batendo a cabeça na mesa. Quando o orientador lá estava falando e que ele falou, né, que em japonês o nome de Deus, além de ser Go, né, parecido com God dos Estados Unidos, também é usado o nome Shin, S-H-I-N. Ele falou, e Shin significa eixo. Bom, isso me despertou imediatamente, né? Porque eu saquei uma coisa, né? Eixo que eixo? Eixo do universo. E isso diz muito. Bom, agora vem a transmissão, em cima disso vem a transmissão. A transmissão é, na verdade, pacote de energia vibracional que acessa o meu sistema biológico e se gera alterações. E essas alterações, elas têm... É como se elas produzissem o conhecimento, né? Eu acho que a gente na Terra não conhece o que é isso, né? A forma como nos é transmitida conhecimentos através de pacotes de energia vibracional. E que esses pacotes de energia vibracional é capaz de nos conduzir, por exemplo, à vivência de êxtase.
né? É uma expansão da consciência, e é possível nos conduzir a outras vivências. Isso é que é incrível, quer dizer, é uma tecnologia que a gente está muito longe de acessar, né? Por mais que aqui na Terra se use conhecimentos para o lado oposto, né? O uso de conhecimentos, por exemplo, que eu vi serem usadas no último debate presidencial na TV, né? Foi uma coisa assim horrível, né? Mas usado a partir de conhecimentos da programação neurolinguística. Então, esses conhecimentos que para na Terra são top, estão muito aquém dos conhecimentos que existem, eu sei lá onde, né? Talvez da própria fonte do Shin, né? Do Go, do Deus Criador, né? Que transmite, esparrama pelo universo conhecimento sob a forma de energia vibracional. E, bom, mas que enfim, naquele momento, hoje, me foi lançado um pacote, né? Esse pacote, gratuitamente. E o que estava me fazendo perceber? Estava me fazendo perceber assim. E, claro, no dia anterior, ontem, eu acho que foi ontem, que me foi transmitido, né, sobre a linha do propósito, né, a linha de vivência do propósito de vida. Então, então começou a ser transmitido para mim, assim, coisas que já estão em mim. O que, deixa eu ver, o que a música. Eu já falo disso, da música. Eu vou falar da cantora, quando ela era criança, praticamente um bebê, 4 anos de idade, a Anastasia Petrick, né? E outras tantas cantoras crianças, e que as pessoas escutam aquela voz, né, de uma criança daquele tamanho e elas ficam comovidas com aquilo. E me impressionou muito isso, né? Porque eu fico comovido. E o que é essa comoção? O que é esse sentimento? De onde ele surge? Por quê? Por um motivo. E o motivo não é só Anastasia Petrick que tem um propósito de vida. A nossa vivência está relacionada com a vivência do propósito. A gente sente, eu pertenço a essa espécie incrível e eu também tenho um propósito de vida. É um sentimento, porque é algo que assim, que nós sentimos o nosso valor verdadeiro, não a nossa importância ou a nossa importância social, o nosso verdadeiro valor. E algumas pessoas podem sentir de uma forma indefinida o jeito como ela fica comovida. Outras podem sentir já relacionando com o propósito de vida dela, com a sensação do quanto tem valor a jornada de herói dela. Isso é vivência de propósito de vida. E aí vem então a música My Way, né? A original era francesa, de Claude François, e o nome dela é Comme d'habitude, como de costume.
E ele fala de como de costume ela chegou e não olhou para mim, quer dizer, era sobre a esposa dele, uma coisa triste, era outro tipo de vivência. A letra de Comme d'habitude e a letra de My Way são completamente diferentes. A de My Way é uma vitória. Vitória em quê? Na realização do meu propósito de vida. O propósito de vida está relacionado com aquilo que são os sonhos, está relacionado com aquilo que a pessoa mais deseja. Quando o desejo entra em eixo com o propósito de vida. Olha a palavra eixo aí. Shin. Então, tanto a fonte de conhecimentos universal, a fonte criadora, quanto a semente que ela planta em nós, que é o nosso propósito de vida, são como um imã. Isso quando se está no paraíso, isto é, quando não foi derrubado do paraíso, quando se está inteiro, quando se está como foi criado. Então, o propósito de vida, assim como a fonte criadora, a fonte de inspirações, tem efeito de imã. Então, o imã está lá, todas as limalhas de ferro se entram, sofrem a influência da força e ficam dispostas em função do imã. Então, o que estava sendo me transmitido o propósito de vida é uma semente plantada pelo Criador e também tem o poder de eixo, como um imã que alinha tudo em função dela. E eu estou falando, e na verdade, no mundo de hoje isso é uma coisa ideal, não é? Por quê? Porque as pessoas estão, da mesma forma que estão afastadas, né, com muita energia de baixa frequência vibracional, separando-as de sua consciência superior e, portanto, da fonte universal, ela também está afastada de seu propósito de vida. Então, é aquela coisa, é a dissociação entre desejo e necessidade. Então, o Shin atua como um imã universal, alinhando tudo conforme seu próprio eixo. Mas isso, no mundo como a gente vive, no estado em que a gente está, esse desalinhamento é praticamente geral. E aí nós temos o nosso propósito de vida. Então, agora, eu visualizei um gráfico que eu fiz à caneta, em que estava a sexta linha de vivência, a linha do propósito. Ela estava ligada diretamente a um semicírculo acima que representava a fonte universal, ou o Deus Criador. Ali estava a linha do propósito. E é para ela, como um eixo, que tem o poder de um imã que alinha em relação a ela as outras linhas de vivência. Então, a linha mais próxima, a linha da transcendência e das vivências da transcendência. A linha
do afeto e da sexualidade bem próxima uma da outra, a linha da criatividade bem próxima à transcendência, porque criatividade é recepção de inspirações. A linha da vitalidade. Então, esse caminho e que converge para a linha do propósito. E a gente vive tão distante dela que a gente esqueceu a existência dessa linha. E essa linha do propósito é poderosa. E por que nos fazem esquecer a linha do propósito? Por um motivo muito simples. As grandes empresas não poderiam deixar que as pessoas seguissem o seu propósito de vida. Porque senão elas iam ficar vazias. Elas iam ficar vazias. Ou então elas tinham que trabalhar de modo construtivo. Modo construtivo é assim, não criar comidas que não são alimentos. Por exemplo, quer dizer, grande parte das indústrias, refrigerantes, elas cumprem a função de destruição, de tirar os seres humanos do alinhamento com o eixo universal. Então, tudo isso é passado de uma forma de pacote condensado, que aí vão se descondensando, sendo dissipado no eixo mente-coração. E eu estou transmitindo isso. Então, é muito importante a linha do propósito, que pode ser trabalhada de diversas formas. E o que essa viagem ao ano de 1985, tem a ver com isso? Tem a ver com isso o seguinte: eu me lembro de um dia que eu estava sentado na recepção, na mesa que ficava a pessoa que era a secretária, e eu escrevi algo, e acho que foi a primeira vez que eu falei sobre sonho. Sonho que se tem, sonho no sentido de algo relacionado com o propósito de vida. E nisso eu já estava perto de 1989, que foi quando eu deixei o Instituto, o Sempre. E que então, quando eu chegava perto de trabalhar algo relacionado com a linha do propósito, quando eu chegava perto, eu chegava no máximo perto. A parte que eu esqueci, que me foi transmitida, acho que foi anteontem, era exatamente isso. Que eu tinha, com essa viagem, sacado que as pessoas do grupo, a própria época, não se focava tanto isso, já com uma linguagem mais clara, já de chamar isso de o porquê da vida da pessoa. O porquê é aquele imã que te alinha, ele te alinha com o porquê da tua vida, ele te alinha com o propósito. Quando se pensa, às vezes, em propósito, se pensa como se fosse uma... caramba, eu quero ficar aqui comendo esse doce, assistindo essa TV, caramba, eu quero lá ficar sabendo de propósito, como se fosse algo assim, mas na verdade
é a maior fonte de felicidade. Mas, mas não é por causa de um valor que eu dê. Não. É que, é assim, por exemplo, da mesma forma que foi dado um paladar ao ser humano, que foi retirado, degenerado aqui, como, por exemplo, a pessoa come açúcar branco, o açúcar branco consome cálcio, né? Então futuramente ela vai ter osteoporose, provavelmente, e consome vitamina B6. Ao consumir vitamina B6, vem a carência de vitamina B6. E a carência de vitamina B6 gera mais desejo de comer doce, o que gera mais carência de vitamina B6. Então, olha a degeneração do paladar e quantas outras coisas se degeneram. Sai daquela generação inicial. Né? E, e o propósito de vida é ele alinha as outras vivências que dão a verdadeira felicidade, e elas alinhadas conforme o propósito de vida. E para isso a pessoa precisa estar na sua jornada de herói. Então, se hoje isso é muito luxo, você imagine na década de 80. Então, o que foi transmitido e que eu esqueci? Eu não sei lembrar da forma como foi, mas o que foi transmitido hoje passa uma luz em cima daquilo que eu esqueci. Que é o seguinte: eu não tinha recursos, eu não tinha. Tanto é que, assim, eu vim desenvolvendo isso sem perceber. E agora, como efeito colateral positivo da ida a 1985, me veio isso com clareza e que agora vai me permitir instrumentalizar isso no meu trabalho, isto é, trabalhar a linha do propósito, trabalhar a linha de vivência do propósito, que não, as vivências não são só vivências, elas não são só passar a língua num doce e sentir o gosto, não, elas existem na espécie humana, né? Que é uma que gera toda essa beleza na música, na comunicação, né? Nos filmes, porque tudo parte da emoção. E a emoção, se ela está alinhada com a vivência do propósito, se está alinhada com Shin, o eixo universal, aí a gente tem a garantia que se vive felicidade. Porque o paladar foi dado para o ser humano sentir prazer ao comer e, portanto, comer. Mas se você distorce o paladar, a pessoa pode sentir outra forma de prazer quando come. E, no entanto, isso não garante felicidade. Então, a vivência, poder trabalhar a linha de vivência do propósito é algo que novamente reconduz a pessoa, é algo que tem um poder de evolução grande. Porque a função, são duas as funções do propósito de vida ter sido plantado em cada pessoa. A primeira é contribuir para o avanço do plano divino. Cada pessoa é uma célula desse avanço. Cada pessoa
é um parágrafo do infinito discurso divino. Ela traz esse parágrafo para realizar. Ela é esse propósito que está no parágrafo. Então, voltando a 1985, o que eu visualizei sem visualizar, né? Essa forma de perceber, que é como se visualizasse, me fez ver assim, me fez ver que cada pessoa que participava do grupo funcionava como os novos carros elétricos, a bateria, e que existem os eletropostos. Então o carro vai lá, para e carrega, ou até carrega de outra forma, mas dá uma parada e carrega. E que eu não percebia na época, mas a carência das pessoas, não só das pessoas do grupo, mas são das pessoas em geral, as carências que não são identificadas pela própria pessoa e que o sistema não fala disso de jeito nenhum. E que a maior parte das pessoas sente quais carências? A primeira é a material, né? Poder comer, poder isso, poder aquilo. A outra, sexual. Essas duas são bastante bloqueadas para as pessoas pararem nesse nível. A terceira, a afetiva, que está no peito. Também. Então, as pessoas se perdem. Nós nos perdemos. E nem sequer imaginamos que atrás disso tem uma carência maior, que é a de não estar na sua jornada de herói, apontado para aquele ponto de entrada na fonte universal criadora. E a seta que aponta é a linha de vivência do propósito. Então eu vi assim, havia algo, porque assim, eu estava junto do grupo, vivia coisas juntos com o grupo, mas vivia de forma diferente. E tanto é que quando chegava perto do dia que eu ia trabalhar o grupo, eu entrava numa temática que era aquela que eu queria ir trabalhar, tendo relação com outras temáticas trabalhadas em semanas anteriores. Então eu estava focado nisso, e as pessoas, claro que eu estava focado na minha vida, em problemas, em soluções, em coisas, e as pessoas estavam focadas muito mais nessa parte, né, da vida dela, do que estava assim, da coisa boa, da coisa que não é boa, né? Então, quando chegava aquele dia, era feito aquele trabalho que eu fazia e tocava aquele ponto, e tocava as pessoas naquele ponto, e impulsionava as pessoas naquele ponto, né? Agora, não tocava a linha do propósito. Então, quando as pessoas passavam os dias da semana, a linha do propósito fazia sua cobrança. E essa cobrança, se a pessoa estava trabalhando a linha do afeto e da sexualidade, e estava trabalhando o amor romântico, então seria, por exemplo, ocorrer um sentimento de carência. Puxa, eu não estou vivendo um amor romântico, então a relação minha não está boa. Então vinha essa carência a pessoa chegava o dia do grupo
e que tinha uma relação entre as pessoas boa e que tinha afeto e que tinha uma expectativa positiva em relação àquilo que ia vivenciar no grupo, diferente de vários outros ambientes de trabalho, por exemplo. Não? Então, o que acontecia? Quando passava a semana, o carro elétrico já estava meio descarregado e chegava no dia do grupo e carregava a bateria. E essa carregar a bateria também carregava a bateria pela devida falta do encaminhamento ou jornada de herói em direção ao propósito de vida. E esse propósito de vida não era trabalhado. E aqui está um ponto. Por quê? Eu me lembro que eu li num livro uma vez dizendo assim, que quando a pessoa não realiza o seu sonho, não trabalha para realizar o seu sonho, não entra na sua jornada de herói, aumenta as probabilidades dela ter câncer. O câncer é uma destruição dentro do próprio organismo, que o organismo gera. E isso fez um sentido muito grande para mim, e eu estou falando da importância da linha de vivência do propósito de vida, fez uma ligação importante. Por quê? Porque há uns 10 dias atrás, eu fiz uma consulta com um médico alemão que tem um protocolo para eliminar metais pesados do organismo, né? E eliminar do cérebro para evitar Alzheimer, né? E eu tenho uma quantidade muito grande de metal pesado. É assim, é a coisa que luta contra a minha saúde, né? Passei 30 e tantos anos com pelo menos 7 amálgamas, né? De mercúrio com chumbo, sei lá, né? Na boca. Isso foi uma das coisas, né? E nesse protocolo, ele, ele que trabalha com esse protocolo, ele mostrou uma coisa muito importante, que ele disse, olha, alguém pescou, né, um peixe, e ele falou até que vamos chamar de marca, qual era a marca do peixe? Não era pescadinha, era um peixe. E que esse peixe, um anzol quebrou dentro dele e que ele foi corroído. E aí ele disse, o metal lá dentro fez o corpo aumentar a acidez do próprio corpo para poder ir corroendo aquele pedaço estranho de metal que estava lá dentro. Aí ele disse que também pessoas que já estão em estados terminais, algumas vezes o organismo eleva a acidez para encurtar o tempo em que a pessoa está sofrendo em estado terminal. E que isso é feito para a morte chegar logo. A acidez do corpo. E que o metal pesado eleva a acidez do corpo, e a acidez do corpo corrói o osso, gera milhares de problemas. Né? Então, é como se fosse um metal pesado que está dentro do organismo da pessoa e que gera, por exemplo, o câncer. Por quê? Quem está em estado terminal, corporalmente está em estado terminal.
Quem não está seguindo a sua jornada de herói, com vivências da linha do propósito de vida e as suas emoções, o seu afeto, a sua vitalidade, aquilo que ela capta da transcendência, não se alinha nem a conduz ao seu propósito de vida, espiritualmente ela está entrando em estado terminal. E por isso vêm as doenças. Então, o que tudo foi mostrado foi como a linha de vivência do propósito de vida precisa ser trabalhado intensamente. Porque até a linha da transcendência, ela vai desembocar na linha do propósito de vida, que vai desembocar diretamente no Criador. Quando eu falei que o propósito de vida era plantado no ser humano por dois motivos, eu acho que eu só falei o primeiro, que era assim, que a fonte universal de criação e de inspirações coloca em cada ser humano um propósito de vida para avançar o plano divino. E o outro lado é para ter um sentido, uma motivação, um prazer realizador e um prazer de viver na pessoa, para a própria felicidade dela. A felicidade está alinhada com isso, está alinhada com a realização do propósito de vida. Realizar o propósito de vida, dar passos em direção ao propósito de vida é uma enorme fonte de felicidade. Então, eu acho que aqui eu consegui depositar o que foi depositado no meu sistema biológico nos últimos 3 dias, talvez, que é isso. Pronto.